Previsões da semana de 9 a 15 de dezembro. Momento de expansão, mas também de profundas transformações, onde a retrogradação de alguns planetas, principalmente de Marte e Mercúrio, nos convidam à introspecção. É o tema do vídeo de hoje. E antes da gente aprofundar no tema, como sempre, já deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreva no canal para que você fique a par das próximas atualizações que subirem. E para você que não me conhece, eu me chamo Felipe Freza, sou analista junguiano, astrólogo, e o intuito desse canal é apresentar a astrologia para você alinhada à psicologia profunda, para que você aprenda a utilizar esse método milenar de autoconhecimento dentro do seu processo de desenvolvimento pessoal. Essa é uma semana um tanto quanto desafiadora no sentido de termos aí, principalmente Mercúrio e Marte, ainda em movimento retrógrado, então a gente precisa ficar bem atento em relação aí a como a gente se comunica, ter paciência em relação a algumas situações que nós queremos que caminhem de forma muito rápida. Marte está retrógrado, então é importante revisar e revisitar aí as nossas ações para que a gente consiga agir de maneira mais consciente. E essa semana é uma semana pré-lua cheia. Temos aí a lua cheia no domingo, que será a lua cheia de Gêmeos. Então, toda semana que antecede, os 7 dias que antecedem uma lua cheia, geralmente vem com um quê de intensidade. A gente pode ficar um pouco mais ansioso, um pouco mais inquieto. É uma lua cheia que acontece no signo de Gêmeos. Gêmeos é um signo regido por Mercúrio que está retrógrado, então isso pode gerar um pouco mais de inquietação, impaciência, e a gente pode às vezes agir de maneira impensada se a gente não buscar essa estrutura e essa estabilidade no plano emocional. Mas vamos começar pelos trânsitos do início da semana, né? Na segunda-feira nós temos o Sol em Sagitário fazendo uma oposição com Júpiter retrógrado no signo de Gêmeos. Esse é um aspecto importante e ele requer um pouquinho de atenção, porque sempre que a gente tem uma oposição de Sol com Júpiter, existe uma tendência a um excesso de autoconfiança. A gente idealiza muito as situações, a gente olha muitas vezes para as situações a partir de uma perspectiva muito mais amplificada, tanto para questões que possam ser positivas para a gente, o que gera um pouco de euforia, e também a tendência a colocar aquela lente que faz com que os problemas pareçam maiores do que eles são também. Então, muita atenção, lembrando que Júpiter ainda está em movimento retrógrado, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo tudo sobre Júpiter retrógrado, é o momento de expandir para dentro, é o momento de refletir sobre as nossas crenças, sobre os nossos ideais, sobre a nossa filosofia de vida, onde nós devemos projetar a nossa atenção, o nosso foco. Sagitário vem falar de foco, Sagitário vem falar de lançar essa flecha para um objetivo, mas o importante para Sagitário é o caminho que é percorrido até aquele objetivo, os aprendizados ao longo dessa jornada. Muitas vezes nenhum objetivo ele tem tanta importância, mas sim todo esse processo, tudo aquilo que é vivenciado. Muitas vezes Sagitário muda a direção, então a gente, a partir dessa reflexão das nossas crenças, dos melhores caminhos para a nossa expansão, o que pode ser mudado, o que pode ser redirecionado. Não tem problema redirecionar a rota. Redirecionar também é importante quando a gente percebe que aquele caminho não está tão ajustado assim com aquilo que a gente espera ou deseja. É um impulso muito grande para buscar respostas para os nossos questionamentos. Então, de uma maneira prática, pode ser que esse seja um momento onde você busque aí mudar um plano de viagem ou fazer uma reconfiguração aí no âmbito profissional, por exemplo, onde você começa a olhar, poxa, esse caminho aqui vai me permitir chegar onde eu desejo, isso vai ser mais positivo para mim, ou eu realmente quero fazer uma transição aqui de carreira, ou fazer uma mudança ali no meu relacionamento que eu sinto que vai ser muito importante para mim, abrir um campo de diálogo para entender onde que nós dois queremos chegar juntos aí dentro dessa relação, seja num relacionamento amoroso, seja numa parceria, numa sociedade. Pode ser um momento muito importante também para você que estuda, que está desenvolvendo aí um mestrado,
mestrado, um doutorado, que está aí na sua graduação, quais são as melhores formas de você conseguir absorver conhecimento, para você ampliar também a sua percepção sobre alguns temas. Então é um momento bastante interessante aí para que a gente consiga trazer um pouco mais de abertura para entender as coisas com bastante paciência e atitude bastante reflexiva, para discernir de fato aquilo que é melhor e fazer ajustes que vão nos possibilitar uma expansão e um crescimento. E ainda na segunda-feira nós temos a Vênus, que está em trânsito pelo signo de Aquário, fazendo um sextil, um aspecto de harmonia com o eixo nodal norte, que está no signo de Áries. Nós trabalhamos muito esse eixo nodal, porque os eclipses eles aconteceram nesse eixo, Áries e Libra. Então é uma oportunidade realmente para que a gente identifique e perceba a importância do indivíduo no coletivo e nas nossas relações, a sua importância dentro dos relacionamentos. Eu escrevi um textinho bastante direto que eu sinto que ele exemplifica e contextualiza esse aspecto. Esse aspecto cria uma harmonia que favorece a busca por relacionamentos mais autênticos e conectados à individualidade. Nesse ponto, podemos nos perguntar: eu estou vivendo essa relação ou estas relações de forma alinhada aos meus valores? Esse questionamento permite que a gente seja mais honesto com a gente, nas nossas conexões, para que a partir do reconhecimento daquilo que é importante para nós, a gente possa pavimentar o caminho para relacionamentos que incentivem o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento mútuo nas nossas relações. E na terça-feira, dia 10, já puxando também para quarta-feira, nós temos o Sol em Sagitário em trígono, um aspecto de fluência, de oportunidade com Quirón no signo de Áries. A gente vem trabalhando muito essa ferida quironiana em Áries, que fala sobre o medo do fracasso, o medo de que as nossas ações não nos conduzam à realização dos nossos objetivos, o que muitas vezes pode nos paralisar. Então essa tendência ao desempoderamento, por não confiarmos em nós mesmos, muitas vezes impede com que a gente tenha coragem e valentia para enfrentar os desafios da vida. E nesse aspecto, o Sol em Sagitário estimula, impulsiona essa individualidade para que ela possa crer, acreditar em si mesma, ter confiança em seu potencial, mais otimismo para enfrentar os desafios. A gente precisa transpor o medo do fracasso, o medo do insucesso e aprender a lidar com as frustrações que aparecem ao longo da nossa jornada de maneira mais leve, desimpedida, aprendendo a nos adaptar frente a essas situações. Do contrário, nós permaneceremos estagnados em situações que não são tão favoráveis assim, em zonas de conforto que muitas vezes não são nada confortáveis. Se você vem evitando os seus desafios por medo e insegurança, chegou o momento de encará-los de frente e fazer um movimento consciente para transpor esses obstáculos. Aproveite esse trânsito do Sol no signo de Sagitário nessa semana. Reflita sobre os processos autossabotadores, os seus próprios impedimentos interiores, porque muitas vezes nós somos o nosso próprio inimigo que nos impede e paralisa de realizar aquilo que é nosso por direito. Se sinta merecedor de viver a abundância, o crescimento, mas tenha paciência, calma, perseverança, observe, analise as suas crenças, entenda quais são os padrões que muitas vezes estão te distanciando daquilo que você deseja e acredita que será importante para você. E na quinta-feira nós temos a Vênus em Aquário fazendo oposição, tensão com Marte retrógrado no signo de Leão. Aqui a gente vive uma dualidade, um cabo de guerra entre a nossa necessidade de liberdade e a necessidade de afirmação da nossa individualidade em relação ao outro, do nosso querer, da nossa vontade,
da nossa necessidade, do nosso desejo de sermos vistos, reconhecidos e validados pelo outro. Esse aspecto pode gerar certas divergências no campo relacional, seja numa relação afetiva, romântica, numa sociedade, numa parceria, onde ambos precisam encontrar caminhos para que a liberdade individual seja valorizada, mas para que exista espaço para o reconhecimento daquilo que é expresso e posicionado pelo outro. Lembrando que Marte está retrógrado pelo signo de Leão. Então, é um momento importante de reflexão sobre a nossa tendência, muitas vezes agressiva e cruel, que se conduz numa necessidade visceral de controle do outro, onde eu preciso estar certo, onde eu preciso realmente ser visto, ser compreendido, ser validado pelo outro, onde não existe espaço para que o outro possa existir na sua singularidade e onde muitas vezes nós mesmos não aceitamos o nosso ser singular e conflitamos com isso dentro de nós, o que gera conflitos externos também. E aí a gente começa a refletir sobre essa projeção que nós fazemos em relação ao outro. Será que as tensões que surgem ao longo dessa semana em relação ao outro, aos nossos relacionamentos, não são expressões do nosso desejo inconsciente por liberdade? Quando a gente olha para o outro e enxerga um certo individualismo, uma frieza, onde esse outro só enxerga o lado dele ou não se permite ampliar a percepção para outros pontos de vista? Será que você não está se distanciando de você? Será que você não vem se moldando no sentido de buscar uma aceitação, um reconhecimento do outro, para que você consiga se sentir melhor, para que você consiga se sentir bem? Será que você não precisa, nesse momento, trabalhar a liberdade de ser quem você é, sem precisar convencer ninguém disso, aceitar a sua singularidade para aceitar e acolher também a singularidade do outro? Muita atenção com essa tendência violenta de querer que o outro engula você a qualquer custo. Muitas vezes isso não vai acontecer e a gente precisa aceitar que dentro das nossas relações divergências vão acontecer e que muitas vezes o outro tem uma visão de mundo diferente da sua e vice-versa. É um convite para que a gente aprenda e encontre esse equilíbrio do eu e do outro, entre os nossos desejos e as necessidades do outro, para que a gente possa brilhar na nossa singularidade, mas permitir que o outro brilhe também. Na sexta-feira, dia 13, nós temos como que um bálsamo que pode nos auxiliar a lidar com todos esses conflitos vivenciados ao longo dessa semana. É importante a gente entender também que todos esses trânsitos, eles acontecem em conjunto. Eu trago trânsito por dia, mas eles acontecem de maneira bastante sincrônica. Então a gente pode estar vivendo uma situação e pode também estar utilizando a força de aspectos que sejam aí mais fluentes para lidar com determinadas situações, às vezes um pouco mais desafiadoras. E nesse sentido, na sexta-feira nós temos Mercúrio retrógrado em Sagitário, fazendo sextil, que é um aspecto de harmonia com a Vênus no signo de Aquário. A mesma Vênus que está fazendo uma oposição com Marte, que eu acabei de falar aqui, que gera essa tendência a buscar um equilíbrio entre o eu e o outro, entre o meu desejo e o desejo do outro, né? Onde eu posso brilhar e posso permitir que o outro brilhe também. Então, nesse sentido, esse aspecto de harmonia favorece com que a gente revise a nossa forma de comunicar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos em relação ao outro. É uma ótima oportunidade para que a gente reconfigure alguns desentendimentos, elucide coisas. Afinal, Mercúrio está retrógrado, gente. É muito natural num momento como esse a gente falar A e o outro entender B, o outro fala B e você entender C. E às vezes a confusão ela não vai se resolver ali naquele momento. A gente vai precisar retomar aquele assunto depois, revisar o que foi comunicado para a gente encontrar um caminho de entendimento. Então é muito natural que desentendimentos aconteçam durante uma fase de retrogradação de Mercúrio e o que a gente precisa fazer é aceitar, é acolher esses desentendimentos e entender que nós somos humanos e nós somos passíveis de erro e nada melhor do que revisitar algumas situações para que a gente possa, enfim, se resolver,
né, harmonizar conflitos. Então esse aspecto ele é interessantíssimo para essas trocas, para essas revisões, um ótimo momento para você também revisitar questões aí no seu dia a dia, nas suas relações profissionais, nas relações de amizade, entendendo também como você pode aperfeiçoar e aprimorar projetos, a sua comunicação dentro de um ambiente mais institucional. A Vênus em Aquário fala da nossa atuação dentro de uma realidade coletiva, então é uma grande oportunidade para aprofundar os nossos laços sociais de forma mais consciente e aberta. Então não tenha medo de revisitar situações e de elucidar mal-entendidos nesse momento. Esse aspecto é ótimo para que a gente possa reconfigurar esses assuntos que ficaram ali muitas vezes confusos. E no domingo nós temos finalmente a lua cheia que acontece no signo de Gêmeos, né? Então lembrando que é uma semana um pouquinho mais intensa, sempre que nós temos uma lua cheia se formando, as coisas ficam um pouquinho mais vulcânicas aí, e a gente começa a entender um pouco o que se passou ao longo desse período, 2 dias, 3 dias depois da lua cheia. Então, por volta de terça, quarta-feira da próxima semana, as fichas vão cair assim com um pouquinho mais de clareza, né? A gente começa a tomar consciência. Então não é um momento para tomar decisões muito importantes. Muitas vezes a euforia da lua cheia faz com que a gente coloque os pés pelas mãos e às vezes haja de maneira precipitada, principalmente em uma lua cheia que faz uma quadratura com Netuno no signo de Peixes. Então é de se ter cautela aí, porque é um posicionamento que tende a gerar um pouco de confusão. Sempre uma tensão com Netuno gera uma névoa, onde a gente não consegue perceber a realidade com tanta clareza. E uma lua em Gêmeos, ela vem falar sobre o mental, né? Como a nossa mente influencia o nosso emocional. Uma lua cheia em Gêmeos, onde o regente de Gêmeos, Mercúrio, está retrógrado no signo de Sagitário. Vai ter um vídeo aqui no canal onde eu vou falar só sobre a lua cheia, mas é um período aí de cautela, porque a gente pode sim interpretar mal as situações e muitas vezes discussões sobre o mesmo assunto e diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto podem gerar divergências homéricas. Às vezes as pessoas estão até falando a mesma coisa, mas elas não estão conseguindo se entender, não estão conseguindo se perceber. É uma lua cheia que pede um aprofundamento. A gente precisa realmente, nesse momento, ir além daquilo que a gente está percebendo no campo da superficialidade. Netuno pede uma conexão mais profunda, de empatia, de entendimento, de amor incondicional. É ter mais compaixão por si mesmo e também pelo outro dentro desse processo. É uma lua cheia que vai trazer realmente aí insights muito significativos e um enfrentamento de questões muito objetivas, de percepções da nossa realidade, que muitas vezes elas vinham dotadas de muitas certezas. Realmente aí é um período para a gente se conectar com a nossa intuição, aprender a se adaptar a essas situações, ter muita clareza sobre os nossos processos autossabotadores. É uma lua cheia que vem trazer muita clareza e muita consciência sobre esse aspecto, onde muitas vezes nós fazemos coisas que nos distanciam daquilo que desejamos, daquilo que queremos, por insegurança, por medo ou por uma dificuldade de aprofundar, de ter clareza sobre o que a gente está olhando e vivenciando ali. Então, um período importante aí para você se conectar com seus sonhos, com a meditação, com processos psicoanalíticos. Aliás, se você deseja iniciar um processo analítico, entre em contato comigo, é um ótimo momento para isso. Os agendamentos para o próximo ano já estão acontecendo, então já entre em contato, já agende a sua sessão para janeiro, para iniciar realmente aí ou um atendimento analítico ou uma análise de mapa astrológico, porque as vagas aí estão bastante limitadas, então já faça isso agora no mês de dezembro.
realmente é um período importante para a gente olhar para a nossa subjetividade, né? Porque é de dentro, é a partir de dentro que a gente vai conseguir discernir o que está acontecendo no nosso externo, né? Então faça realmente esse movimento, se trabalhe internamente para não viver as confusões que vão aparecendo aí no externo. Lembrando que Mercúrio está retrógrado no signo de Sagitário. A gente tende aí a expandir muito, a falar demais, a se expressar de forma muito exagerada, a colocar mais uma vez aquela lente que faz com que os problemas e as situações pareçam maiores do que eles realmente são. Então, se você não tiver certeza sobre algo, espere até terça, quarta-feira, respire, nada melhor do que uma noite de sono, eu sempre falo isso. Eu fiz um resuminho aí para a gente fechar com chave de ouro a análise dessa semana e o que nós vamos viver ao longo dos próximos dias, tá? Então, essa semana nos convida a explorar um caminho de crescimento pessoal através da revisão de antigos padrões, da transformação dos relacionamentos e da integração do intelecto com a intuição. Na perspectiva da psicologia analítica, a cura e a individuação exige que tenhamos coragem para confrontar o que há de mais profundo em nós, que reconhecemos e entendamos as projeções e ilusões que criamos sobre nós mesmos e também sobre os outros, e que possamos integrar essas experiências como parte da nossa totalidade. Com a intensidade desses trânsitos, não é uma semana simples, fácil, é uma semana que exige bastante da gente, podemos buscar novas formas de expandir nossa visão do mundo, equilibrando a necessidade de sermos autênticos com o compromisso relacional. Cada aspecto astrológico dessa semana é um convite para que você possa evoluir, para que a gente possa evoluir, crescer, se desenvolver, prosperar, curar e construir um senso de eu que seja robusto e compassivo, permitindo que cada um de nós atinja um estado de maior autoconsciência e clareza de propósito. Espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, comente, encaminhe esse vídeo para as pessoas que você saiba que possam se beneficiar desse material. Para você que deseja iniciar um processo analítico na linha da psicologia analítica, um processo recorrente, semanal ou quinzenal, onde eu integro também a abordagem da astrologia terapêutica, da constelação familiar sistêmica, além de outras ferramentas e técnicas energéticas. Entre em contato comigo, realmente é um trabalho assim, muito transformador. E para você que deseja iniciar, enfim, fazer uma análise isolada de mapa astrológico, revolução solar, análise de trânsitos, planejamento astrológico, também é só estar em contato comigo. O link está aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço e uma ótima semana para você, uma linda lua cheia. Namastê!